Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Mais uma vez aqui para mais uma mensagem abençoada. Que o Senhor dirija, conduza e que fale ao coração de cada um. Exatamente. É uma mensagem, irmão, que Deus nos deu agora de manhã e a gente vai tentar colocar ela no coração de cada um de vocês. Porque a mensagem de Deus, ela é maravilhosa. E Deus é maravilhoso, e Cristo é maravilhoso, e o Espírito Santo é maravilhoso. Todos eles são maravilhosos. Eu sempre digo que a pessoa que não tem a Bíblia tem que ir lá na livraria comprar uma, porque no momento que ela compra uma Bíblia, ela compra o Senhor, porque o Senhor é a palavra. Então hoje nós estamos abrindo a palavra, pode ver que a palavra está aberta aqui, ó. A minha está aberta, a da minha esposa está aberta. Então hoje nós vamos falar de Cristo, porque Ele sempre é maravilhoso. Está lá em 1 João, né? 1 João 4, 18, exatamente. fala 4, sobre o amor. É, E o amor é Cristo. Ele é o perfeito amor. exatamente. Então, 4,18. No amor não há medo. Quem é o amor? O amor é Cristo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. E o mundo foi salvo através do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Porque Jesus lá na cruz do Calvário carregou o nosso pecado de ontem, de hoje e de amanhã e nos salvou. Por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, porque esse é o amor de Deus e esse tem que ser o nosso amor, Cristo Jesus. Então no amor Não há medo. não há medo. Não. Então quem está em Cristo não pode ter medo. Vence o medo. Antes, né? O perfeito amor, que é Cristo, lança fora o medo. O medo. Porque o amor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Exatamente. Então esse versículo é um versículo muito grandioso e poderoso. E a minha tem uma diferencinha da minha esposa. Ó. No amor não há medo. Quem tem Cristo não pode ter medo. Enfrenta aquela situação. Vai lá, enfrenta aquela situação. Vai no médico, vai no hospital, faz cirurgia, não tem problema. Mas entrega as mãos do Senhor. E não tenha medo. Porque aquilo ali não vai te matar mais. Porque tu tem a vida eterna. Não morre mais. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque a pior coisa é o medo, irmão. Né? Todos nós temos medo. Mas nós temos que entregar na mão do Senhor, porque aí Ele tira esse medo de nós. Porque aí Ele vai nos dar a vida eterna. No momento que tu aceita Cristo, tu tem vida eterna, tu não morre mais. Tu pode ir para doença, para o câncer, para a AIDS. Olha, eu não morro mais, eu tenho vida eterna. Eu só vou sair daqui e ir para o céu, para Cristo Jesus, viver a vida eterna. Então no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. E é verdade, irmão. O medo produz muito tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então nós temos que ter Cristo para não ter este temor. No momento que a gente aceita Cristo, acaba o amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou lá na cruz por amor a nós. Ele amou toda a humanidade. Por isso que Ele morre lá na cruz do Calvário. Morreu lá na cruz, nos deixando a salvação e a vida eterna. Exatamente. Então esse amor vem de Deus, que é o Filho dele. O amor que Deus fala é o Filho dele. E nós temos que ter esse amor na nossa vida. Nós temos que aceitar Cristo como nosso Salvador. E no momento que tu aceitar Cristo como Salvador, o amor dele está aí. Não morre mais, tem vida eterna. Ali em 1 João 5, né? Isso. 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós temos que crer em Cristo Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, porque Jesus entregou a vida dele por nós lá na cruz do Calvário. Quando Jesus vai lá na cruz, ele entrega a vida dele pela nossa vida, porque lá ele carregou o meu pecado, o pecado da minha esposa e o pecado de toda a humanidade. E lá ele se entregou por toda a humanidade, através do amor de Deus, porque Cristo é o amor de Deus. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, no momento que nós amamos a Cristo,
amamos a Deus, porque o amor vem de Deus através do seu Filho. Ele vem do... Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Os filhos de Deus, o Filho de Deus é Cristo, irmão. Eu sempre digo, aí ele fala, filhos, o Filho de Deus é Cristo. Quem ama Cristo, ama a Deus. E nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E esse é o amor de Deus, no texto ali diz, né? Sim. Que guardamos os seus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e ao teu próximo mantimento. É um mandamento, que é amar a Cristo. E os seus mandamentos não são pesados. Olha aí. É simples amar o Senhor. É só reconhecer que Ele se entregou lá na cruz por nós. E no momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, não morreu mais, irmão. Temos vida eterna. A nossa parte espiritual, ela não morre. A carne, eu sempre digo, ela vai lá para o cemitério. Nós temos que tratar a carne que temos, irmão. Nós temos que cuidar para viver mais um pouco aqui na terra. Mas a parte espiritual, não. Tu pode ver que quando foram abrir o túmulo de Cristo lá, eles não encontraram Jesus. Eles encontraram as vestes de Cristo. Mas por que não encontraram Cristo? Por que não encontraram o corpo? Porque Jesus tinha um corpo celestial. E nós vamos ser revestidos desse corpo celestial, de Cristo Jesus. E esse corpo celestial é que vai nos levar para o céu. E nós vamos ter um corpo celestial lá no céu, com o mesmo formato nosso da carne. Não tem diferença nenhuma, menos os olhos. Então, quando foram ver Cristo no túmulo, não encontraram Cristo. Mas por quê? Porque Jesus restou com o corpo celestial. Só ficou as roupas que Nicodemo colocou em Cristo Jesus. 3, né? Esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Se tu é nascido de Deus, tu entregou a tua vida para Cristo, tu vence a carne. O mundo é a carne. É isso que está dizendo ali. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Nossa fé. A nossa fé vence todas as batalhas, porque Cristo já venceu lá na cruz. Exatamente. Se tu tiver Cristo na tua vida, não tem outro. Eu sempre digo, a nossa vida é de Cristo, porque Cristo pagou lá na cruz do Calvário um alto preço pela vida de toda a humanidade. Ele pagou pela minha, pela da minha esposa, pela de vocês. Ele pagou um alto preço. E agora falta a nós dar a nossa vida para Ele. E é bem simples. No momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, temos vida eterna, não morremos mais. Ele já nos deu a salvação e a vida eterna. Ele já tirou todos os nossos pecados. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele levou cativo o cativeiro, ele pregou para todos aqueles que estavam lá no inferno. E todo aquele que aceitou Cristo está sentado à direita do Pai. E se nós aceitar Cristo, já estamos sentados à direita do Pai. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha aí. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É a nossa fé. É a nossa fé. É crer em Cristo. Não crê em outras coisas, irmão. É só Cristo que salva, porque só Ele foi lá na cruz do Calvário. Não tem ninguém mais. É só Cristo. É isso, né? Agora vamos lá para o Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 31. Então, com a palavra aberta, irmão. Esta é Cristo, e Cristo é a palavra, e a palavra é Cristo. 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que está dizendo. Quem será contra nós? Não tem, irmão. Ele é Não todo. tem diversidade que possa nos abater quando estamos em Cristo Jesus. Exatamente. Do jeito que ele diz, Nós podemos ter as adversidades, como todo mundo, mas elas não nos abatem, porque Cristo está com nós. Cristo está segurando a nossa mão, Cristo está nos fortalecendo, Cristo é a nossa força. porque se Ele é com nós, irmão, não será? tem outra coisa que nos abate. Não tem, não existe outra coisa. Porque Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Foi Ele que fez, irmão, e fez também nós. Ele é tão poderoso que a gente nem imagina. Olha o que está dizendo. Que diremos, pois, essas coisas?
se Deus é por nós, se Cristo está na tua vida, irmão, quem será contra ti? Não tem ninguém. E Ele foi por nós lá na cruz. Exato, contra o câncer, contra a AIDS. Venceu tudo lá na cruz. Carregou nossos pecados. Exatamente, né? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Olha aí, ó, ele não poupou o filho dele. Antes entregou por todos nós. Olha, ele entregou para nós ele. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Então, todas as coisas nos dá, irmão. Toda a vitória que Jesus conquistou lá na cruz é nossa. Exatamente. Foi para nós. Nós temos que ter a fé e receber aquilo que Ele realizou lá na cruz por nós. Exatamente. O amor dele. A maior briga do ser humano é a vida, irmão. O que tem de gente que luta por causa da vida. E essa vida está em Cristo Jesus. É bem simples. Se tiver Cristo, tem vida. E vida eterna não morre mais. É isso que eu quero dizer. Quem tem Cristo tem vida. E vida em abundância. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha aí, ninguém pode, irmão. É Deus que nos justifica. É Ele, é só Cristo. Se tu tiver Ele, ninguém vai te acusar, irmão. Não vai atrás da acusação, de condenação, não vai. Porque Quem os Cristo, condenará? olha aí. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus E também também intercede intercede por nós. Cristo é perfeito. Se tu tiver Ele, ninguém vai te condenar, ninguém vai te machucar, ninguém vai poder te torturar, irmão. Não tem. Medite nesse versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de A Cristo? tribulação? Olha aí, não vai separar. A angústia? Se tu tiver Cristo, a tribulação não vai, irmão. Entrega para Jesus a tribulação. Se tu tiver Cristo, entrega a angústia para Ele. E vai em frente em Cristo Jesus. Porque tu não morre mais. Pode ir para a tribulação, para a angústia. Eu não morro mais. A única coisa que vai fazer daqui é me tirar daqui e levar para Jesus, lá para o céu. Eu vou ver a vida eterna com Ele. Eu não morro mais. A perseguição? Olha aí. A fome? A nudez? Perigo? Ou a espada? Alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus? Não pode, irmão. Cristo é perfeito. Por isso que ele está dizendo, ninguém nos separará do amor de Cristo. Se tu tiver Cristo na tua vida, se tu aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador na tua vida, nada te separa. Tu é perfeito como perfeito é Cristo. Ele nos aperfeiçoou lá na cruz do Calvário, porque Ele carregou o nosso pecado de ontem, de hoje e de amanhã. E nós somos perfeitos, irmão. Nós somos perfeitos para Cristo, porque Ele nos aperfeiçoou. Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Tu viu, querido? Nós somos mais que vencedores em todos esses problemas, em toda a tribulação, em tudo que está escrito por aqui. Por aquele que nos amou. Ó. Por Cristo. Porque estou certo de que nem a morte. Olha aí, nem a morte, viu, irmão? Então, quando morrer, a carne vai morrer, vai lá para o cemitério, mas a morte espiritual não. Ó. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada que nos separe, irmão. No momento que tiver Cristo na tua vida, né? Não vai separar nem a morte. Imaginou? Olha, eu estou aqui, nem a morte, nem, eu vou repetir, ele é muito poderoso esse versículo, e é raro de alguém falar sobre isso aqui. Pois estou certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, e nem o porvir, nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós tiver Cristo na nossa vida, irmão, se nós entregar a nossa vida, nada nos separa. Nós somos perfeitos como Cristo é perfeito. É isso que diz a palavra. Então agora nós vamos lá para o... Nós temos um exemplo de Jonas. Um exemplo de Jonas. Jonas. Ele estava na profundidade, né?
Lá nas profundezas do mar, dentro de um peixe. Dentro de um peixe. É um exemplo, irmão, nós estamos dando aqui. E esse homem estava lá nas profundezas do inferno, como diz a palavra. E dentro de um peixe. E o peixe levou lá para os ferrolhos da morte, lá embaixo. E ele estava lá, dentro do peixe. É as profundezas. E lá Jonas 2:1 diz ali, né? Lá ele orou. Exatamente. Ao Senhor. Você lembrou o do Senhor Senhor? ouviu o clamor dele. Então nada pode nos separar. O que você estiver passando, ore, busque o Senhor, busque a força dele. Que nada pode separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Então, Deus é perfeito, irmão. Não interessa aonde tu esteja com dor, está no hospital, no asilo, no orfanato, está com AIDS, com câncer, não interessa para Deus. É só orar e entregar essa tribulação e esse problema para Cristo, porque nada vai separar tu de Cristo. Não vai, porque Deus é perfeito. Tu não morre mais, tu tem vida eterna. É isso que nós temos que crer. A gente não morre mais. A nossa carne de toda a humanidade, vai lá para o cemitério, irmão. A carne, ninguém fica com a carne, mas a parte espiritual não. Ela não morre. Ela vai com o corpo celestial igual a de Cristo lá quando abriram o túmulo dele. Não encontraram ele, porque ele subiu com o corpo celestial. Ali no Jonas 2, diz assim o título. Jonas no ventre de um grande peixe, sua oração e seu salvamento. Imaginou? Então ele estava lá dentro do grande peixe, lá no fundo do mar, lá nas profundezas. E ele se lembrou do Senhor e orou. E às vezes, irmão, nós estamos no fundo do poço. Tem gente que está lá no fundo do poço, está com mágoa, está com ódio, está com rancor, separação, briga, contento, está lá no fundo. Parece que não tem mais solução, mas tem, é bem simples. É só entregar nas mãos do Senhor e orar para Ele. Olha, Senhor, eis-me aqui. Te entrego a minha vida ao Senhor e dirige ela para sempre. E te entrego os meus problemas, a minha tribulação, a minha angústia, tudo. Entrega para Ele. Pronto, é bem simples. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele é teu Deus, Ele é teu Cristo, irmão. Mas por que Ele é meu Cristo, Walter? Porque Ele carregou o teu pecado, teu e de toda a humanidade. E disse, na minha angústia, olha aí, angustiado, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele responde, irmão. Ele é perfeito, como perfeito é Cristo. Deus vai te responder. Olha só o que Jonas diz, do ventre do inferno gritei. Olha aí, não interessa o lugar que esteja, irmão. E é só orar. Ouviste a minha Ele voz. vai ouvir a tua voz, Ele conhece. Mas por que Ele conhece, irmão? Porque Ele carregou o teu pecado. Ele sabe o teu clamor. Ele sabe as tuas tempestades que está passando. Tudo Ele sabe. Ele é perfeito. Então por isso nós temos que clamar ao Senhor. Teve outro que clamou ao Senhor também, já lá. Você lembra do Jeremias? Também. Deus disse para Jeremias, clama a mim, Jeremias. Responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Porque esse profeta de Deus, ele estava morrendo também. E não queria clamar. E não tem que clamar, irmão. E esse homem clamou. E Jonas continuou. Quando desfalecia em mim a minha alma. Né? Isso. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Tem que te lembrar de Jesus. Não interessa o lugar onde tu esteja. Está no avião, está no carro, fechou, se acidentou. Tem que te lembrar dele. Porque aquele homem lá da cruz estava morrendo e ele se lembrou de Jesus. Lembra-te de mim, Jesus. Ele, hoje mesmo tu entra no reino do céu. Tem que lembrar Jesus na hora, irmão. Porque é só tu e ele, não tem outro. Não tem pai, não tem irmão, não tem irmã, não tem mulher, não tem ninguém. É tu e ele naquela hora difícil. Porque não olha, tem médico, olha o que acontece com a tua oração. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Entra lá no céu, ela sobe, ela vai, porque ele conhece a tua voz. Essa é a voz do fulano, essa é a voz do Pedro, do Walter, da Rejane, essa é a voz da Thaís, da Camila, essa é a voz do Joaquim, do Alex. Ele conhece a voz de cada um. É do Paulo, ele conhece a voz de todo Dalice. Mundo. Então, Dalice, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, dele, né? Senhor, e subiu a ti o quê? A minha oração. No templo da tua santidade. É tu que tem que orar, irmão. É eu que tenho que orar, minha esposa tem que orar. É particular, é individual.
E aí depois vem ali ele ouviu a minha oração, né? No 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Exatamente. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Ele vai falar com esse problema teu aí, irmão? Vai. Ele vai falar contigo? Vai. Ele vai te dar uma direção? Vai. Ele vai te dar salvação? Já deu a salvação. Só depende de nós aceitar Cristo como nosso legítimo É Salvador. simples a oração. É só você colocar para Deus aquilo que está aí. Aquilo que você está sentindo. Exatamente. Lança para Ele. Fala para Ele. E espera que Ele vai te ouvir. Amém. Essa foi a mensagem. Mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um, irmão. Grande abraço a todos. Ótimo fim de semana. Uma excelente semana a todos. E pode enviar essa mensagem, irmão, para todas as pessoas. Pode compartilhar, amados. Pode compartilhar, porque muitas pessoas estão precisando dessa palavra, né? Muitas pessoas estão precisando de Jesus para salvação e vida eterna. E muitos estão lá, né, com grandes problemas. E é bem simples dar uma palavra. E aí nós fizemos a obra do Senhor. É vocês que fazem a obra. Porque essa palavra não é minha, não é da minha esposa. Essa palavra é do Senhor para toda a humanidade. Amém. Deus abençoe a todos.